Senhores vereadores, boa tarde a todos. Hoje, dia 27/8/2024, solicito aos senhores que façam uma confirmação de vossas presenças. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmos 67, 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Solicito que continue com a palavra fazendo a leitura do expediente. Justificativa de ausência número 143 de 2024. Justifico a ausência do vereador Márcio Darós da Luz da sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2024, conforme artigo 99, a linha C do Regimento Interno. Criciúma, 27 de agosto de 2024, Márcio Darós da Luz, PSD. Justificativa de ausência número 142 de 2024. Justifico a ausência do vereador Júlio César Kaminski, conforme artigo 99, a linha C da sessão. Sessão plenária 58ª, de 27 do mês de agosto de 2024. Júlio César Kaminski, PP. Justificativa de ausência número 141 de 2024. Justifico a ausência do vereador João Batista Belloli, conforme artigo 99, a linha C das sessões. Sessão plenária 58ª, de 27 do mês de agosto de 2024. João Batista Belloli, PSD. Sessão do dia 27/8 de 2024. Expediente. Projeto de lei PL, número PL 53 de 2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Indicações números 243 a 245 de 2024, de autoria do vereador Paulo César Padilha. Requerimentos números 365 a 367 de 2024, de autoria do vereador Paulo César Padilha. Requerimento número 368 de 2024, de autoria dos vereadores José Paulo Ferrarese e Júlio César Kaminski. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso deste espaço, conforme o acordo com todos os vereadores, o senhor William de Oliveira Santana, coordenador técnico do diagnóstico, a senhora Cristine Camilo D'Agostin, assessora jurídica do diagnóstico, e o senhor Edson Silva, diretor de planejamento, que discorrerão sobre a bacia do Rio Criciúma. Desta forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Senhores vereadores, eu tenho uma lista aqui com todos os vereadores do ano do tempo. Só o vereador Paulo Ferrarese que não. Vou nomear aqui: vereador Toninho da Embralite, vereador Juarez de Jesus, Zairo José Casagrande, Kaminski, que está ausente, vereador Nicola Martins, vereador Márcio, ausente, vereador Tita, ausente, vereador Salésio Lima, vereadora Giovana Mondardo, vereador Paulo da Farmácia, vereador Manuel Rosengue, vereador Arleu, vereadora Giovana Benedetti, vereador Miri, vereador Obadias. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese.
Tá. Com a palavra o vereador Toninho da Embralite, para que possa dar boas-vindas aos nossos convidados e pautar aí da introdução do tema que vai ser tratado. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui em especial o William de Oliveira, a Cristine, o Edson, nosso companheiro de trabalho na prefeitura. Essa solicitação foi feita até porque esse debate sobre a bacia sobre o Rio Criciúma, ela já foi feita lá no Salão Ouro Negro da prefeitura, mas em função da nossa eleição aí, nós não poderemos se fazer presente naquele momento, e nada melhor que aqui nesse momento, até porque o projeto já vai tramitar na casa, para a gente, nós vereadores, ter todo um conhecimento sobre esse assunto, para a gente, quando votar já com conhecimento de todo o procedimento, como vai ser executado esse trabalho. Então, seja bem-vindo à casa e fique à vontade. Os senhores podem fazer uso, o senhor Edson, a Camille e também o senhor Roberto. Só apertar aqui, amigo, tem um botãozinho ali, esse aqui, que liga. Cumprimento ao presidente Obadias, muito obrigado, e também aos membros da mesa diretora e a todos os vereadores que estão no plenário. Muito obrigado. Gostaria também de saudar ao público que nos acompanha aqui hoje, como aqueles que também nos assistem no canal do YouTube. Hoje é um dia, vereadores, significativo, pois teremos a apresentação do estudo socioambiental da bacia do Rio Criciúma, realizado pela SATIC. E aproveito este momento para expressar meus sinceros agradecimentos a todos envolvidos em projetos essenciais para a nossa cidade, tanto quanto foi o nosso plano diretor, que também foi aprovado nessa casa e está em vigor, já está sendo aplicado. É importante destacar que esta casa também aprovou o diagnóstico do Rio Sangão, do Rio Maina e do Rio Linha Anta, o que garantirá que toda a cidade não enfrente problemas para a aprovação de projetos hoje no Centro de Planejamento Urbano, já com essa aprovação. Aproveitando esse momento, também gostaria de reconhecer e agradecer a contribuição dos técnicos que desempenharam um trabalho no plano diretor muito importante, e hoje um papel fundamental na elaboração também do plano diretor, que foi Jefferson Alessio, Maurício Carneiro, Juliano Colossi, Elaine, doutora Raquel, doutor Juliano Deolindo e Guilherme, que foram que fizeram o plano diretor. Além disso, não posso deixar de reconhecer o esforço da Câmara Técnica e do grande grupo do CDM, cuja dedicação e trabalho foram cruciais para o sucesso de todos os projetos. E também deixar bem claro também a aprovação de todos os vereadores dessa Câmara que aprovaram aqui com unanimidade todos esses projetos tão importantes para a nossa cidade. Agradeço também a todos os vereadores que têm votado em favor das iniciativas que promovam o desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade. Seu apoio é fundamental ao progresso para a realização dos nossos objetivos. Então, eu vim aqui hoje para agradecer, e já quero passar para o William, agradecer o William, muito obrigado por estar conosco, agradecer a doutora Cristine e também a todos os vereadores, e passo a palavra para o técnico da SATIC, William. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos senhores vereadores. Obrigado pelas palavras, Edson. Vamos diretamente a uma apresentação que a gente trouxe alguns slides para que os senhores entendam e tenham segurança técnica do que vão estar votando, né? Esse é o objetivo. Bom, o diagnóstico socioambiental, a gente já fez um encontro aqui de boas-vindas há 1 ano e meio atrás. A gente veio falar qual era o objetivo desse estudo no território do município, aqui em Criciúma. E não é à toa que o Edson relatou que já foram aprovados os estudos para outras bacias hidrográficas, né? Aí nós estamos falando daquela agora, Rio Criciúma, que concentra grande parte da mancha urbana do município, sua região central, terrenos de valores mais elevados. Então, desperta um pouco mais de curiosidade e atenção nos seus resultados, ok? Ainda, a título de informação, estaremos entregando o Rio Cedro, que é aquele rio que passa no Ana Maria, na região da o Renascer, depois na primeira linha,
e encontra o Rio Sangão lá na altura do bairro Sangão, o bairro homônimo. E quarta linha, a região da grande quarta linha, a região do São Defende, já foi entregue para o município, para os técnicos do município estarem avaliando, então logo estará aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que, parte a parte, o município vai estar com um diagnóstico socioambiental completo nas áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água. Então, o que é o diagnóstico socioambiental? Por que o município de Criciúma investiu nesse trabalho e qual vai ser o desdobramento ou ganho disso? Esse é o objetivo dessa fala aqui. Tá? Pode passar o próximo, então. Então, em dezembro de 2021, a Lei Federal 14.285, que está em tela, ela deu autonomia para os municípios construírem suas leis municipais, por isso que estamos aqui nessa casa, para que pudessem legislar sobre suas áreas de preservação permanente. Pode parecer um contrassenso, porque se existe uma lei federal que é o Código Florestal, como que o município vai poder reger as suas áreas de preservação? Existem, então, bons argumentos pró e bons argumentos contra isso. Tá? Bom, que isso é legal, todo mundo sabe, porque é uma lei federal, que é essa que está em tela, que está dando a condição e está dando a autorização para que o município construa a sua lei municipal. Então, há um arcabouço jurídico que permite isso. Tá? Agora, sobre a questão ética da coisa, à primeira vista pode parecer que é para baixar a régua, baixar o nível. Então agora os municípios vão poder autorizar os seus cidadãos a usarem mais a margem dos cursos da água, que é um retrocesso ao meio ambiente. Esse é um ponto de vista que tem que ser superado e o argumento ele é rápido. A maioria do desenvolvimento das cidades, dos seus históricos da cidade, do desenvolvimento da humanidade está associado ao curso d'água. O ser humano sempre buscou a serralheria, a roda d'água, a lavanderia, a fonte de abastecimento, sempre à margem do curso d'água. Estava conversando com o colega Henrique aqui na entrada, o brasão da cidade de Criciúma, que está estampado em vários locais aqui, tem o Rio Criciúma desenhado. Se não é o Rio Criciúma, que está na lei do brasão, é um curso d'água representado no brasão da cidade. Talvez não seja tão marcante quanto Itajaí, o Rio Blumenau, lá, em Blumenau, o Rio Itajaí-Açu, ou em Tubarão, ou em Araranguá, mas nós temos um rio aqui, bem próximo de onde estamos. Esse rio tem afluentes e são mais de 70 quilômetros lineares de curso d'água nessa mancha urbana. Aonde que eu quero chegar? Se não existirem mecanismos técnicos que permitam a compatibilização da cidade hoje edificada com os cursos da água que sempre estiveram aí, muito do patrimônio cultural das cidades, muitas igrejas, muito da infraestrutura pública, creches, escolas, estradas, a gente viu no trabalho que foram construídos a menos que 30 metros dos cursos d'água. Então, respeitar o Código Florestal, estricto sensu, é desconstruir 20%, 30% da mancha urbana da cidade de Criciúma. O prejuízo socioeconômico ele é muito maior do que o ganho ambiental que adviria dessa atitude. E a gente entende, então, que o esforço poderia estar concentrado em outras áreas, né, que ainda merecem ou carecem ser preservadas, e existem várias. Então, esse é um ponto de vista até um pouco pessoal, mas por que os defensores dessa Lei 14.285 dizem que ela é importante? Porque ela dá a chance de tirar a insegurança jurídica, de regularizar uma escola, um patrimônio, ou uma propriedade, um patrimônio arquitetônico, algo que está, teoricamente, numa APP, mas o local, desde a fundação da cidade, não era APP, sempre foi local de moradia. E se não tem mais relevância ecológica há 30, 40, 50, 100 anos, se não representa risco que eu falo defesa civil, inundações, por exemplo, por que esse local continua sendo área de preservação permanente? Se ele não precisa que as pessoas se protejam do rio, e nem que o rio se proteja das pessoas, né? Por que esses locais continuam mapeados como de preservação? Mas existem locais que têm que continuar a ser. Perfeito. Por isso que você só pode construir uma lei municipal se você fizer esse diagnóstico socioambiental, que é fazer um raio-x, um diagnóstico, caminhando nesses quilômetros de uma margem e de outra dos rios,
e poderem ver se esses locais são possíveis de serem flexibilizado o uso de suas margens ou não. Se tiver interesse ecológico, se tiver risco de desabamento das margens, por exemplo, das pessoas que ali estão habitando, com certeza vai continuar sendo área de preservação permanente, ok? Então, o conceito de diagnóstico socioambiental é isso. É um estudo multidisciplinar composto por engenheiros, arquitetos, geólogos, biólogos, advogados, engenheiros de diversas naturezas, geógrafos, pessoas que têm a capacidade de entender a cidade sob diferentes olhares e que concluam para uma resposta única da tomada de decisão. Tá? Um município só pode fazer sua lei municipal se tiver esse diagnóstico, que é um estudo técnico, que é o que a gente entregou para os senhores apreciarem. Tá? Recorte de estudo. Esse estudo só vale para a área urbana consolidada. Não adianta, não é o William que está dizendo, nem a doutora Cristine, nem o Edson, a lei federal diz isso. Você não pode flexibilizar aquilo que ainda não está urbanizado, porque essa lei ela serve para te conseguir compatibilizar de uma linha de corte temporal daqui para trás. Não é para você fazer reserva de mercado em áreas rurais. Por exemplo, vamos flexibilizar ali onde tem o bananal do seu Pedro, onde tem o potreiro do seu Paulo. Não pode, porque ali não tem o uso urbano ainda é o uso rural. Então, como é que você vai flexibilizar uma área de preservação permanente onde tem aspectos rurais? Áreas rurais, Código Florestal. E área urbana consolidada não é sinônimo de perímetro urbano. Perímetro urbano é para fins, geralmente, de tributários ou de planejamento, para pensar na evolução da cidade, o próximo passo, seja fiscal. E a área urbana consolidada é bem diferente. A área urbana consolidada é onde predominam construções edificadas, quadras e lotes já feitos, serviços de infraestrutura instalados. Então, dentro do perímetro urbano, existe uma área urbana consolidada. E é dentro dessa área urbana consolidada, que é uma mancha rosa que está nessa figura aí, e a bacia do Rio Criciúma, que é o rio e seus afluentes, praticamente é quase toda a área urbana consolidada. Tirando o Morro Sequinel, uma parte do Morro do Céu e alguns outros bolsões de vegetação aqui na Operária, no Santo Antônio, na Boa Vista, a maioria é tecido urbano, que a gente chama. Já tem quadra, lotes e pessoas lá. Fizemos mais de 1.500 pontos nessa área urbana, são as taxinhas vermelhas do mapa. Fizemos mais de 1.500 pontos porque você só conhece algo, só consegue diagnosticar algo se você visita. Então, a nossa equipe fez 1.500 pontos de reconhecimento. Porque o Rio Criciúma não são só os 7 ou 8 quilômetros dele, aqui do Sequinel até o bairro São Francisco. O Rio Criciúma tem afluentes. Aí que entra a polêmica. Muitos desses afluentes eu não estou vendo. São os 65 quilômetros de afluentes canalizados. Estão canalizados. Há 50 anos, a gente viu foto de 1952, aqui perto da Nereu Ramos, de um tubo sendo colocado. Não tem mapa disso, não tem lastro disso. A gente juntou diversas expertises, pessoas antigas, aposentadas da Secretaria de Obras, empreiteiros, a equipe da SATIC, mapas do Serviço Geológico, e fomos juntando esses mapas antigos e criamos uma rede hidrográfica da cidade. Está completa? O melhor possível. Podem ser encontrados novos rios ou tubos de água natural que não são conhecidos? Sim. E no estudo diz certinho o que se faz nesses casos. Tá? Então, a gente compatibilizou as bases cartográficas. O que isso é importante, gente? Hoje, se você quiser dar uma autorização para construir ou fazer uma fiscalização lá na DEMACRE, você pega as bases de mapas do estado de Santa Catarina, que fizeram um aerolevantamento nos municípios entre 2010 e 2012. Então, em Criciúma, são dados de mais de uma década. Nesse período, o rio foi canalizado, o rio foi deslocado para um lado, alguém aterrou, ou, naturalmente, um período de forte chuva, faz um rio erodir a margem de um lado, depositar mais de outro. Mesmo os córregos pequenos. O rio não está mais na posição que ele estava lá em 2011, quando foi mapeado no bairro São Luís, por exemplo. Aí você dá autorização para alguém construir para ele respeitar os 30 metros do rio. Na verdade, a casa vai ficar a 22, a 20, a 12, né? Está desatualizado. Então, o nosso trabalho foi imagiar toda a região urbana consolidada na bacia do Rio Criciúma
e fizemos uma imagem de drone, né, uma ortoimagem atualizada, fizemos então a compatibilização dos tubos e dos rios que estão abertos, e aí sim passamos a fazer mensurações em cima de algo atual, como se diz, para não começar a medir com o marco fora do local, né? O que está em amarelo nesse mapa? O que são isso? Seriam as áreas de preservação permanente de todos os afluentes do Rio Criciúma e do Rio Criciúma. Você vê que, se fôssemos seguir ao pé da letra o Código Florestal, quase metade das áreas úteis hoje utilizadas na Bacia Central seriam áreas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal, que estão em amarelo. São quase 2.000 hectares de área de preservação permanente entre essa região aqui das cabeceiras do Rio Criciúma até o Pinheirinho, Santa Augusta, São Francisco. Então, 2.000 hectares de mancha urbana, né? O que nós fizemos nesses 2.000 hectares de mancha urbana? Aí aqui eu vou dar um detalhe um pouquinho maior, porque aqui a essência do trabalho se resume num slide. A gente já fez esse slide desdobrado em 60 slides, passo a passo, apresentado para o Ministério Público de Santa Catarina, o seu grupo de assessoramento técnico, lá de Florianópolis. Obviamente, os senhores sabem que eles não podem dizer que está aprovado e nem reprovado, porque não é esse o papel deles, né? Mas eles ficaram, eu diria, empolgados e, inclusive, indiretamente nos recomendaram a estar fazendo esse trabalho para outros municípios, né? O próprio técnico do Ministério Público. E isso é muito importante quando se dá a segurança de se aprovar algo na casa, né, de um Ministério Público, isso a equipe técnica estarem cientes do que a gente está propondo, né? Desde o começo, a gente elaborou uma carta de intenções, a regra do jogo, e mostrou para o Ministério Público Estadual o que estávamos fazendo. Por gentileza, se puder voltar ao último slide ali. Esse aí. O que é isso, gente? A gente parte no ABCD de uma ficha manual que nós elaboramos em campo, em que cada profissional caminha na margem do rio, dentro de uma escala. A regra do jogo é o capítulo 6 do relatório que os senhores vão receber, está todo detalhado ali. Dentro de uma escala que nossa equipe elaborou, o técnico... Vou dar um exemplo do geólogo. Ele chega na margem do rio e diz assim, é rocha, é solo. Tem marcas de erosão? Não tem. E ele vai atribuindo nota, preenchendo sim ou não, digamos. Tem a resposta dele sobre a qualidade técnica daquela margem do ponto de vista do geólogo, da estabilidade geotécnica. Mas ele não sabe a avaliação que o biólogo vai fazer da vegetação. É a somatização dessas respostas que são processadas somente no final do trabalho, de mais de 10 pessoas, que vai dizer se a margem do rio pode ser flexibilizada ou não. Então, em nenhum momento a gente abriu o mapa em tela e deliberou. Eu acho que pode diminuir nesse bairro, eu acho que pode aumentar entre essa rua e a rua tal. A área de preservação, ninguém desenhou com o mouse do computador. Foi um trabalho técnico feito de planilhamento, matrizes, tem uma estatística por trás e uma coisa que eu valorizo muito, fiz o meu mestrado, meu doutorado usando isso, modelagem cartográfica, que é cruzamento de mapa. Cada técnico dá o seu mapa, espacializa o seu ponto de vista no papel, faz o seu mapa de interpretação da cidade, e a gente sobrepõe os mapas como se fossem papel manteiga, a moda antiga, e vê lá no final o resultado. Aí a opinião de um não pesa mais sobre a outra, não tem o grito, não tem o profissional enviesado, o profissional vendido, tem a resposta fidedigna, cartográfica e matemática. Eu diria um estudo cartesiano. É isso que eu quero traduzir. E aí sai um mapa de calor no final. O que é um mapa de calor? Do verde ao vermelho, aonde as margens do rio ficaram mais avermelhadas, é que está muito impactado, está muito concretado, é prédio muito alto, é muita infraestrutura instalada, não tem por que tu desconstruir a cidade, porque o teu ganho ambiental não vai compensar o teu prejuízo socioeconômico. Aonde está verde? Tem relevância ambiental, ou inunda, ou tem vegetação, tem animal nativo, é interessante para a cidade preservar, é importante, fica em verde. Aí o nosso estudo a gente achou que estava show de bola, né? Vamos entregar os mapas da cidade do verde ao vermelho, uma escala de cor, né? Aí mostramos para um colega o vermelho, ele assim, para mim isso aqui é magenta. Aí eu assim, olha só, viu? Se a gente entregar mapas de cores, vai ter os daltônicos, né? Vão ter as pessoas que enxergam bem, mas vão dizer que no seu terreno é tudo vermelho, porque vão querer diminuir a APP no seu terreno. Que o mapa, então, não pode ser uma resposta colorida.
Aí nós fomos no atributo da cor, aquele negócio mesmo de computador, RGB lá da cor, e a gente viu a nota do mapa que levou aquela cor, para não ter a dúvida entre o laranja escuro e o vermelho, para não ficar no campo da subjetividade. E o atributo da cor define a faixa de APP de cada terreno. Depois vocês vão ver isso. Então, o estudo ele é matemático, ele é cartográfico, ele é estatístico, ele não foi uma tomada de decisão deliberativa, até porque, senão, se nós temos o profissional que é quietinho, a opinião dele nunca vai ser ouvida na hora de definir uma APP, por mais que o tema dele seja relevante nessa decisão. Tá? Então, metodologicamente, o nosso trabalho está bem embasado. Eu acho que a apresentação... Sim, vai voltar ali e a gente vai retomar. Vou tomar uma aguinha. Então, aí, nesses pontos de campo que nós estamos fazendo, nós encontramos umas fotos para os senhores verem, muito interessantes. Bairro Santa Augusta. A qualidade da água não é boa, né? Já foi pior. Ainda existe muito descarte irregular, principalmente a conscientização do cidadão tem que ser trabalhada dia a dia. A gente viu cada cena aí que, né, a gente batendo foto, fazendo trabalho, o cidadão levando o resto de tijolo, de desmonte de construção e jogando dentro do rio. E aqui no centro. Aí no Santa Augusta, que a empresa, ali, os fundos das empresas, fez por conta própria ali um projeto de revegetação, está reconstruindo a APP. Então, existem pessoas que têm aquele altruísmo nato, né? Pode passar a próxima imagem. Aqui no centro da cidade, mostrando para os senhores que a gente considerou o aspecto do canal ciliar, né? Que está escondidinho ali nas margens mas a gente considerou essa questão que tem a obra hidráulica, mas que vem sendo usada aí, no caso, como um depósito. Mas isso aí é rio, William? É o rio. Ele está aberto. Todo rio aberto que vem de montante, que vem de um morro, que drena uma nascente e é perene, que corre água o ano todo, tem que ser respeitado a área de preservação. Tem que ter definido qual a área que pode usar ou não. Tá? Pode ir adiante. Aí, para vocês verem que existem locais com árvores grandes ainda no leito do Rio Criciúma, esse é o Rio Criciúma no bairro Boa Vista. Pode ir passando as fotos. Mesmo bairro aí, já tem umas ocupações irregulares, como os senhores bem conhecem. Olha só, entulho, lixo, o pessoal está construindo terrenos em cima do leito fluvial aí. Passou vocês do município dragando, limpando para não inundar, que isso é uma área de inundação recorrente. O pessoal está colocando lixo doméstico e resto de construção para construir barraco lá. Pode passar. Aqui é o antigo ginásio do Verde e Branco, né? Do União Mineira. Vocês veem as forças das águas também o que fazem, né? Destruiu ali, comprometeu a estrutura do ginásio. Pode passar adiante. Aí o mesmo bairro Santa Bárbara, ele tem esses muros de pedra nas laterais do rio, em vários pontos estão colapsando. Aí é porque tem um pilar e tem uma casa em cima também. Se vocês estão vendo ali, alguém tentou cavar, fazer alguma obra ali, comprometeu a própria casa. Pode passar adiante. Aqui, bem ladinho aqui atrás da concessionária Honda, aqui, só para mostrar para os senhores que às vezes o rio aparece num pátio, num trechinho entre uma coisa e outra, e está bem escondido no centro da cidade. Vamos lá adiante. Aqui bem na frente da antiga Náutica, ali, na Anitta Garibaldi, onde tem um hotel. Passo de carro não vê. Quem é que sabe onde é essa foto aqui? Exatamente, o estacionamento subsolo do shopping, está canalizado ali sob o Rio Criciúma, passa sob vários prédios da cidade. Pode passar adiante. Aqui, próximo a Henrique Lage, ponto de referência, o antigo Faculdade Senac, o Energia ali. Aqui já lá na região do Forte Atacadista, onde ele cruza Centenário. Parece que tem alguma empresa soltando espuma ali, algum problema sério ali. Aqui no bairro São Luís, o pessoal às vezes não associa, mas toda a região do São Luís e bairros adjacentes ali drenam tudo para o Rio Criciúma, né? Vão encontrar lá o Rio Criciúma na região do Forte, né? Bairro São Luís, é interessante esses canais abertos ainda no bairro São Luís, porque eles constituem um canal, em períodos de forte chuva, eles ainda funcionam, né? Pode ir adiante. Bairro Santo Antônio, mas tem rio ali? Tem pequenos afluentes que nunca tinham sido mapeados, dá para ver aqui. Bairro Vera Cruz, está no fundo dos muros, ó. Pode ir passando.
E também tem, lá em cima no Vera Cruz, no Cruzeiro do Sul, tem água que vem de Boca de Mina. Dá para ver água laranja descendo ali, que ajuda a contribuir para o rio também. Então, o rio tem essa mistura de águas ruins ainda. Mas tem muita vida. Pode ir passando aí algumas espécies de aves que foram encontradas no rio e vegetação, tudo isso no centro, tá? Aranquã comendo araçá aqui no centro, atrás do Millennium aqui. Mata nativa. Podem adiante. Tá. O que a gente viu aí? Com esse diagnóstico, eu concluo para os senhores. Está pequenininho ali, vocês não vão conseguir, mas eu vou conseguir dizer para vocês aqui. Olha só. Hoje, nós temos uma lei de parcelamento do solo urbano que é de 79, né? Aquela lei de parcelamento do solo urbano é de 1979, né? Acho que é. Que diz que de 0 a 15 metros é área não edificante, não poderia ser construído, é área não edificante. Nós temos 4.380 edificações em área não edificante do Rio Criciúma e dos seus afluentes, só nessa área central. Hoje, se você for seguir a lei do parcelamento do solo e o Código Florestal, nós temos 2.354 que estão fora da área não edificante, mas continuam entre o 15 e 30, que seria a área de preservação permanente. No total, hoje, nós teríamos 6.734 edificações com insegurança jurídica nessa região. 6.734, sendo que, às vezes, uma edificação dessa é um edifício com quantos apartamentos? Olha a quantidade de afetados. Eu estou falando de 1,5 milhão de metros quadrados construídos só contabilizando o primeiro piso. Nós temos 1,5 milhão de metros quadrados construídos em Criciúma em área de preservação permanente. E mais da metade disso em área não edificante. Tá? Pode passar o próximo slide. Aí a gente desenhou essas construções em vermelho para os senhores verem, né? Depois que a gente cruzou os mapas e fez toda a tomada de decisão, e que muitos afluentes já descaracterizados, aterrados e canalizados ficaram vermelho no nosso mapa, quer dizer que a APP poderia neles diminuir, porque não existe mais área de preservação permanente há 80 anos, às vezes, num local. O quadro mudou. Pode passar o próximo slide. E como é que a gente traçou essa APP? No mapa de cores, a gente fez eu já tinha adiantado o mapa de cores, a gente fez os cálculos do atributo da cor para traçar a APP, mas a gente não traça na munheca, não. A gente desenha isso aí no próprio computador que faz o desenho aí, tá? Pode adiante? Com a aplicação do método, a gente viu também que o que está em rosa hoje não é mais APP, já está canalizado. Não tem mais que deixar uma mata ciliar de algo que a água está confinada dentro de um tubo há 20, 30, 40, 50 anos. Então, o que está em rosa é que a gente gerou um mapa final, que os senhores vão ver, a gente preferiu adotar essa cor, a gente classificou como faixa sanitária não edificante. Isso é código de obras, não é mais área de preservação permanente. A faixa sanitária não edificante, hoje ela é sugestiva 5 metros, né, para cada lado do tubo. Ela é uma faixa de manutenção, que você pode entrar com uma retro, com um carrinho de mão, com uma pá, para arrumar um tubo que está quebrado, solapou, entupiu. Tá? Então, a gente, nesses locais, não estamos falando mais de 30 metros para um lado e 30 para o outro, em que o único uso admissível é deixar a floresta vir, que é a área de preservação permanente, essa é a finalidade. Quando é faixa sanitária não edificante, você deixa uma faixa de servidão para a manutenção do tubo. O restante da faixa você pode usar, não sendo mais área de preservação permanente, ok? Ok? Com isso, diminuiu drasticamente a quantidade de imóveis que estavam na insegurança jurídica, aplicando só o critério da faixa sanitária e o estudo da calha do Rio Criciúma, que ainda está aberto e que nós flexibilizamos em alguns locais, ficaram 2.221 construções em área de faixa sanitária ou APP, sendo que 1.971 em faixa sanitária. Ou seja, nós diminuímos em mais de 3 vezes a quantidade de edificações em insegurança jurídica na cidade e ainda 8 vezes a quantidade que vai ser faixa sanitária, não vai ser área de preservação. Continuam 250 edificações na área central que vão continuar em APP. Mas por quê? Porque o nosso estudo tem critério. Ou estão em área de risco,
ou estão em área de relevante interesse ecológico. Não deveriam estar ali, não deveriam ter sido autorizadas. Muitas delas, obviamente, foram edificadas sem autorização. Então, está mapeado quais são 250 edificações de pequeno, médio e grande porte, não deveriam estar ali mediante o diagnóstico que foi feito. Ok? O balanço mudou. Podemos ir adiante. Só para os senhores terem uma ideia, aí eu tirei a imagem para os senhores verem como é que fica o preto no branco. Temos um desenho ali do rio e de umas perninhas dele, que seriam os afluentes, né? Seus tributários. Todas as edificações que estão em vermelho, estão desenhados os seus perímetros, elas vão continuar a estar em faixa sanitária não edificante, sujeitas ao Código de Obras ou em área de APP. Tá? Todas que estão em verde, estão lá na beiradinha do Rio Criciúma, elas vão continuar a ficar em APP. Estão muito em cima do leito do rio. Ficaram para dentro de uma linha amarela que está desenhada aí. Ó. Agora, todas as outras que estão desenhadas num begezinho aí, num salmão, que é a imensa maioria do que está aí, eram pessoas que moravam lá, proprietários, que, na lei atual, que é o Código Florestal, que é o que vale para Criciúma, estão em área de preservação. Mas, aprovada a lei aqui pelos senhores, eles vão deixar de estar em área de preservação permanente. E tudo isso que possa significar financiamento, regularização fundiária, né? Várias questões. Até a arrecadação tributária, para o município também. Tem vários impactos positivos, assim. E o que está em verde, por que vocês mantiverem APP? Porque estão em área de risco, estão em área de inundação. A opinião do engenheiro civil, do geólogo, do biólogo, somatizou para que eles fiquem em APP. Ok? Mas então a situação do pessoal que está desenhado em verde vai piorar? Não vai. Vai ficar igual. Eles estão sobre a égide do Código Florestal e vão continuar sob a mesma. Os demais que vão se beneficiar de um estudo imparcial, isso que eu queria dizer para vocês, não vão se beneficiar de algo proposital. Pode ir adiante, por gentileza? Aqui um exemplo, então, de uma confluência enorme de tubulações que tem somente como referência a Henrique Lage na altura da HServe, tem uma baixadinha ali na HServe, onde juntam todas as águas que vêm do São Luís, desde a antiga Criciúma Construções, lá da Rossel, vem descendo do Morro do Céu, tudo, do Alponte ali. Vai sair tudo, passa aqui no Paço Municipal, né? E vai sair tudo ali naquele tubo ali na frente da Centenário. Tudo aquilo ali era APP. Olha a quantidade de casas que tem ali que ficariam como área de preservação. Então, está tudo desenhado em rosa aqui, porque vai ficar faixa sanitária. O dia que o município precisar entrar no terreno de alguém para arrumar um tubo, vai saber onde está o tubo e está mapeado. Muitas dessas pessoas não sabem que elas estão numa faixa sanitária. Mas hoje também, muitos não sabem, os problemas são esporádicos e as conversas vão ser individuais. Né? A faixa sanitária também ela é flexível, né, doutora? A faixa sanitária, onde tu tens um tubo de 60 centímetros que tu pode arrumar com um carrinho de mão, pode ser justificado deixar 1 metro para cada lado. Agora, onde tu tem que entrar com uma S90 e tu deixa metros para cada lado do tubo. Ok? O Rio Criciúma que nós estamos vendo ali, ó, entre o Forte, que é essa construção grande que tem no canto inferior esquerdo, e ao norte do Forte era uma empresa de jeans antiga, eu acho que era a Holios. Se você vê o vértice sul da Holios, do prédio que ainda está ali, ele estava em área de preservação, pelo Código Florestal. Hoje, com o estudo que nós fizemos, esse prédio fica fora de área de preservação permanente. Então, a gente não sabe quem é o dono do prédio, ou quem vem a comprar, se aquilo tem dono. Com certeza tem, mas ele vai ser uma pessoa que vai ficar contente com isso. Se pegar uma linha de crédito, alguma coisa, não está em área de preservação. Tá? O Forte, quando foi construído, reparem o estacionamento dele. Todo construído fora da linha verde. A linha verde é o Código Florestal. Para ser aprovado na Demacre, antiga Fancri, eles tiveram que deixar os 30 metros do rio. Hoje, eles, com essa nova lei, caso venha a ser aprovado, o que eles vão poder fazer? Uma fileira de estacionamento um pouco adiante. Tá?
Pode ir adiante. Aqui um outro exemplo, eu acredito, na Rua Araranguá, aqui perto da onde... Bom, eu falei antes, contigo, o Colégio Energia, passa uma tubulação ali embaixo. A imagem pegou a construção do mercado Combo, ali na Rua Araranguá. Hoje, aquele terreno descampado já tem uma loja edificada ali. Notem que passa uma tubulação ali. Quando começaram a fazer a obra, a gente viu o tubo exposto ali. Então, só para mostrar para vocês que a gente se aproveitou das obras, das reformas e passou a cadastrar a tubulação. Tá? Pode passar adiante. Aqui um exemplo, deixa eu ver onde é esse exemplo aqui. Lá perto do CEIC da Boa Vista. A gente teve o cuidado de mapear bem essa região do Pinheirinho Baixo, Paraíso, Boa Vista, porque é uma região conhecida por problemas que junta muita chuva, não dá vazão na drenagem pluvial e se somatiza com o nível alto do rio. E conseguimos também entregar para os senhores e para a cidade uma informação mais correta da realidade local. Tá? Pode passar adiante. Bom, o que a prefeitura recebeu? O que o município recebe? O município recebe um relatório de mais de 300 páginas, que tem começo, meio e fim. Está a regra do jogo ali, está o resultado ali. Tem figuras e mapas. Um volume só de mapas. 40 mapas. Acredito que veio uma cópia para os senhores. O município recebeu, está lá no DPU, na DEMAC, todos esses rios cadastrados, essas faixas de app nova, em arquivo aberto. O que significa? Estão nos computadores do município, esperando a lei para serem inseridos na consulta prévia. Tá? Receberam imagens aéreas atualizadas. Para quê? Para gestar o território, ver aonde estão os problemas. O item 3, o mais importante. Recebeu a linha da nova faixa de app e aonde existem as faixas sanitárias, onde os rios estão tubulados. Tá? E recebeu uma minuta do projeto de lei, e essa minuta do projeto de lei é só uma simples interpretação, totalmente passível que sejam incluídos customizações, adaptações relevantes e que tenham aderência técnica, né, ao seu projeto de lei, e que não contradizem o que seja o objetivo primordial do trabalho. Tá? Que seria... adaptar a cidade hoje ao Código Florestal, fazendo uma lei, na verdade, fazendo uma lei municipal para que não seja desconstruída a cidade em alguns locais. Né? Mas só onde haja cidade, e não onde é rural, porque isso é Código Florestal. Esse é o mote da coisa aí. Não sei se a doutora Cristine queria dar uma palavrinha, complementar alguma coisa do ponto de vista da minuta, ou deixamos... Se tiver dúvidas, a gente pode ficar à disposição. De nossa parte, a ideia, o contexto que a gente queria passar é esse. Muito obrigado. A palavra está aberta para alguns dos vereadores que quiserem se manifestar, algum questionamento. Vereadora Giovana Mondardo com a palavra. Boa tarde aos colegas vereadores, à mesa diretora, aos nossos convidados, Edson, Cristiane e William. Bem-vindos. Muito bom a gente ter essa oportunidade de acessar esse estudo, já que na semana passada nós fomos convidados, e mencionei com o vereador Toninho também, nós fomos convidados a assistir, eu cheguei a ir até a atividade, mas, em decorrência da lei eleitoral, a gente achou prudente prevenir e não estar naquele espaço. Cheguei porque fomos convocados para uma reunião com o prefeito. Essa era a conversa. E acabou que virou uma estrutura quase que de um lançamento, e a gente acabou sendo prudente e decidindo por não acompanhar daquela forma. E que bom que vocês vieram até aqui. E a gente prioriza muito que essas apresentações, já que o projeto passará por aqui, sejam feitas nessa casa. E para a gente é muito importante. Eu falo isso porque observei atentamente a proposta. Eu não sei se vai dar tempo das minhas dúvidas, mas eu vou ser bem rápido e vou perguntar. Mas o projeto não chegou até a casa. A gente ainda não tem acesso ao relatório. E eu tenho sempre a mania de dizer que a gente só tem dúvida daquilo que a gente conhece. Né? Então, isso fica um pouco mais complexo para a gente que não é da área acompanhar um pouco esse debate.
mas é uma área que me interessa muito, tenho me dedicado a estudar, junto com o professor Carlyle, da Universidade, da Unesc. Então, na verdade, minha dúvida nesse momento, sobre esse aspecto que me toca, sobre uma regularização de terrenos, vamos dizer assim, né, de área construída e tudo mais, eu queria saber um pouco mais sobre as áreas de preservação, por exemplo, do Morro do Céu, do Morro do Sequinel, queria entender um pouco mais sobre isso, e também sobre o aspecto de considerar as mudanças climáticas para essa mudança, já que você mesmo falou na sua explanação que é natural que existam erosões ao longo do tempo e no fim você constrói a 30 metros, quando vê está a 12, está a 20, enfim. Qual é a consideração sobre as mudanças climáticas e como que isso pode impactar essa mudança de uma regulamentação, nesse caso, de uma mudança de território, né, de mudar essas APPs, de passarem a não ser mais APPs, e como que isso pode impactar a cidade a médio e longo prazo? Obrigada. William, nós temos 1 minuto para essa sua resposta. Eu vou ser sintético. Ela fez 3 perguntas. A primeira é que não receberam relatório e é complicado ter dúvida de algo que não leu. A gente se coloca à disposição após vocês receberem e lerem, se achar pertinente, a gente volta. Tá? Primeira coisa. A segunda é a pergunta que você fez sobre o Morro Sequinel, o Morro do Céu. Eles estão naturalmente preservados como sempre estiveram no Código Florestal. Eles não foram objeto de flexibilização de área de preservação, porque essas 2 áreas de Morro Sequinel e Morro do Céu estão fora da área urbana consolidada. Então, aonde não tem quadras e lotes predominantemente edificados, aonde não tem quadras e lotes predominantemente edificados, as áreas não foram elencáveis para serem flexibilizadas. Mas, quando forem construir, vão ter que respeitar o Código Florestal. Porque a gente tem uma linha de corte do estudo, um polígono, que é o que vale dali para dentro. Morro e área vegetada ficou dali para fora. Não vai ser flexibilizado. Ok? Não tá construído hoje, vale daqui para trás. Posso concluir a última resposta? 1 minuto para a conclusão, por favor. A última das mudanças climáticas, se a gente considerou a questão de tempo de retorno de chuvas, recorrência de períodos extremos, como a gente vem observando no Brasil e no nosso estado também. Para isso, no final do trabalho, a gente coloca que o diagnóstico socioambiental ele merece ser atualizado a cada 5 anos, não só pela questão de mudanças climáticas, mas por nenhum trabalho é perfeito, vamos admitir aqui. Pode ser que tenhamos deixado um quarteirão para trás, um acerto num trajeto de um rio a ser feito. Então, no trabalho, a gente deixou que cada detentor da escritura de um local, ou interessado, ele pode continuar a usufruir do seu direito de questionar ou pedir atualização de alguma coisa. E aí, esse compêndio de atualizações poderia ser feito a cada 5 anos, se o município assim entender. Fizemos essa sugestão. Okay. Obrigado, William. Obrigado, Edson. Obrigado, Cristine, pelas considerações. É um tema muito importante. Claro que o tempo é pouco, é regimental, mas com certeza voltaremos a tratar sobre isso. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que a gente possa se despedir dos nossos convidados. Os trabalhos, passamos para o grande expediente. Só um pouquinho, Toninho. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação de vossas presenças. Confirmação do quórum, por favor. Questão, só um pouquinho. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho da Embralite, líder do governo. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a suspensão dos trabalhos por até 10 minutos para a gente discutir o projeto PS 58, que trata sobre a construção da Câmara de Vereadores.
Antes do trabalho. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, peço que Vossa Excelência me autorize a saída conforme o artigo 99 da linha C do Regimento Interno. Entendido de plano. Obrigado, senhor presidente. A sessão está suspensa por até 10 minutos. Reabertos os trabalhos, com a palavra a secretária fazendo a leitura do grande expediente. Grande expediente. Indicação número 243 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Revitalização da rua Osvaldo Aranha, Centro. Requerimento número 365 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: a. Quais são os fundamentos e objetivos da reinstalação do estacionamento rotativo no bairro comerciário? B. Foram realizadas consultas ou estudos prévios com a comunidade local para avaliar a necessidade e a aceitação do sistema de estacionamento rotativo? C. Existe alguma possibilidade de revisão ou reavaliação dessa decisão, levando em conta o feedback dos moradores e comerciantes? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 244 de 2024, autor vereador Paulo César Padilha. Limpeza da Praça Jardim das Acácias, bairro São José. Indicação número 245, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Revitalização da rua Caçador, bairro Comerciário. Requerimento número 366 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar informações sobre a possibilidade de revogação do decreto número 385/2024, de 15 de fevereiro de 2024, que proíbe a visitação de representantes comerciais e o armazenamento de amostras grátis de medicamentos para dispensação, nos estabelecimentos municipais de saúde. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 367 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se é possível a instalação de sinalização Tartarugas na Avenida Gabriel Zanetti, próximo ao Posto Chile, apenas referência, localizada no bairro Ceará. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 368/2024, autor vereador José Paulo Ferrarese, Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a cópia da gravação da reunião realizada em 23 de fevereiro de 2024 sobre os serviços funerários, com o objetivo de esclarecer as tratativas e assegurar a transparência das discussões. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador, um dos autores do requerimento, José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência tem até 5 minutos para discutir o requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Vereadores, diante das manifestações que a mídia
da nossa cidade vem fazendo sobre os vereadores, cobrando que os vereadores não têm acompanhado as denúncias, não têm feito as denúncias. Fizemos, juntamente com o vereador Kaminski, esse requerimento solicitando informações. Naquela reunião que fizemos dia 23 de fevereiro, com o prefeito municipal, que ele solicitou que gravasse aquela reunião, que muitos vereadores daqui estavam presentes, para que ninguém falasse bobagem após a reunião. Então, hoje quero manifestar, reafirmar minha posição sobre as graves denúncias de fraude do Serviço Funeral de Criciúma, que terminaram em uma operação policial e na prisão de 7 pessoas. Desde o início manifestei minha indignação e denunciei as humilhações que as pessoas mais carentes vinham sofrendo na central funerária. Em outubro do ano passado, subi a essa tribuna e expus a situação desumana que uma família enfrentou ao receber uma urna danificada e cheia de furos. O vereador Manuel Rosengue recebeu as fotos e aqui nós tratamos disso. E tantas outras pessoas que passaram a humilhação. É desumano, senhores vereadores. No dia 23 de fevereiro, conforme fomos na reunião, nos reunimos com o prefeito e outros vereadores para exigir ações contra o superfaturamento, cobranças indevidas e falta de respeito com as pessoas em um momento tão doloroso. Naquele momento, o prefeito disse assim: filma essa reunião que precisamos filmar para ninguém falar bobagem lá fora. Por isso, nós solicitamos, senhores vereadores, dizer para a sociedade que nós cobramos do prefeito, cobramos do secretário que esteve aqui nessa casa, e agora solicitamos, através desse requerimento, cópia da gravação dessa reunião. Aonde a primeira fala minha, eu disse, primeiro foi o Kaminski que abriu a reunião com o prefeito, e segundo foi eu que falei. Senhor prefeito, eu gostaria que você gravasse um vídeo informando a qualidade das urnas social e as urnas tabeladas, que hoje é fornecido pelas funerárias de Criciúma. Porque lá, antes da licitação, o prefeito gravou um vídeo, senhores vereadores, informando a qualidade das urnas que ia ser fornecida pelo social e pelos tabelados. E não é essas urnas que estão sendo fornecidas hoje, que as urnas que estão sendo fornecidas hoje é uma vergonha. E o prefeito, eu não consegui ver mais, vereadores, aquele vídeo na rede social do prefeito, que ele gravou antes da licitação das funerárias de Criciúma. Antes. Para mim, o prefeito retirou da rede social dele aquele vídeo, mostrando urnas bonitas, tabeladas, que ia ser um valor acessível, que era o maior projeto social da cidade de Criciúma. E não foi isso que nós vimos. Hoje fica claro porque o prefeito e sua equipe ignoraram nosso apelo. Todos fomos enganados pela máfia das funerárias. Prometeram o maior projeto social do município, mas tudo se transformou em um grande suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Assim, levei as denúncias ao Ministério Público. Fico aliviado, senhores vereadores, em ver que a justiça está sendo feita. Vamos continuar fiscalizando, porque esse é o nosso dever. Serei, senhor presidente, senhores vereadores, o meu muito obrigado e gostaria da aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam uma confirmação do quórum.
Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá segunda-feira, dia 2/9/2024, em horário regimental. Boa noite a todos, boa semana a todos.